Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês. Mais um dia no estudo da lição. Dia de sábado a gente coloca a introdução à tarde para que você de manhã compartilhe o que aprendeu durante a semana. E essa nova semana tem como título Como Deus nos resgata. Paulo trabalhou no capítulo 1 a verdade da salvação de maneira universal, como Deus quer salvar a todos. Deus não escolhe alguns, mas a salvação é disponível para todos. Mas agora Paulo entra um pouco mais em detalhes, explicando em Efésios 2 como Deus faz isso de maneira individual, como ele se preocupa com você. E o nosso verso áureo diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Efésios capítulo 2, 4 e 5 é o nosso verso. E justamente essa semana a gente vai explicar um pouco sobre esse verso. Como assim nós mortos para a transgressão, ele nos salvou, nos resgatou? Eu normalmente na introdução da lição não gosto de contar as histórias que vêm, mas a história de hoje realmente tem tudo a ver com o que iremos estudar essa semana. Conta a história aí que ocorreu no dia 14 de outubro de 1987 com Jessica McClaurin, na cidade ali de Midland, em Texas. Uma garotinha de 18 meses estava brincando no fundo ali do terreno da tia e acabou caindo em um bueiro ali, um poço abandonado de 6,5 metros. E foi uma situação difícil, atraiu a mídia de maneira mundial. Eu vou colocar algumas fotos, até mesmo o, o, as fotos que tiraram do resgate dela ganhou um título de tão marcante que foi o momento. Eles colocaram um tubo de ar para que aquela garotinha pudesse ter ali como respirar, né? Na pesquisa que eu fiz, disse que o resgate levou 45 horas, mas na lição ele disse que durou 58 horas. Mas foi um resgate que ali a criancinha falava com a mãe, cantava, chamava pela mãe, chamou a repercussão da mídia, até mesmo quando ela foi resgatada, o presidente pegou ela no seu colo e também tem aí, virou um filme, virou livro, a sua história, a história do seu resgate. Todo resgate deixa a gente emocionado, não é verdade? A gente fica ali naquela aflição, vai se salvar, vai se perder. Assim também, queridos, é a história do nosso resgate. A gente precisa entender que foi feito um plano para nos resgatar. E esse plano foi colocado em prática. Cristo veio para morrer por você. Pense sempre nisso. Ao falar de toda a humanidade, você parece pequeno em meio a essa humanidade. Mas foi por mim e por você que Cristo veio morrer. E por isso que aprender esses resgates é importante, porque a gente precisa levar essa esperança a outros. Há pessoas que vivem sem objetivo, pessoas que vivem sem saber de que um Deus de tamanho amor deixou o céu para vir morrer no seu e no meu lugar. Além disso, a lição fala também sobre os objetivos que temos aí essa semana. O primeiro deles, o que significa estar morto em pecado? Qual é a natureza da vida pecaminosa? Então, lembra que o verso que a gente leu diz que nós fomos o quê? Mortos em pecados. Vamos estudar também essa semana. O que significa ser ressuscitado com Cristo para uma nova vida nele? Então, ressuscitar com Jesus, porque é importante a morte de Jesus, mas também é de fundamental importância a sua ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também temos esperança de ressurreição eterna. E o terceiro também objetivo da lição é entendermos o que significa ser salvo pela graça por meio da fé. Por quê, queridos? Alguns acham, e aí os calvinistas, que são o pai dessa ideia, Calvino, de que somos predestinados para a salvação. Deus escolhe quem vai se salvar e quem vai se perder. Que não existe o livre-arbítrio, a escolha. E a gente não crê assim porque isso não é bíblico. A gente precisa entender que tudo é pela fé. A gente se apega pela fé. Desde o Éden, quando o homem caiu e agora saiu ali do jardim do Éden, o pecado passou a existir. Nós agora temos essa escolha a fazer. Ah, mas Adão não tinha? Adão tinha e escolheu errado. Só que agora a gente luta, diferente de Adão, não só com a influência externa, como ali estava
como é que chama, Adão e Eva lutando contra Satanás. A gente tem agora uma outra influência externa, que é o mundo e suas influências para nos levar distante de Deus. Mas também nós temos uma influência interna que Adão não tinha nem Eva, que é a tendência ao pecado. Nós nascemos com essa tendência. Nós somos inclinados para aquilo que é errado. Então, com isso, essa semana também vamos destrinchar um pouco mais desse assunto, tá certo? O objetivo nosso é estudar Efésios capítulo 2, principalmente do verso 1 ao 10. A gente sempre fala de outros versículos também que tem a ver da Bíblia, que nos ajuda a entender o contexto, mas fica conosco aí nesse estudo. Amanhã não é 6 horas, dia de domingo eu coloco ali umas 7 horas, tá certo? Mas durante a semana volta-se a ser 6 horas da manhã. Obrigado pela sua atenção, vamos então orar. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que tem participado desse estudo conosco, que a tua graça e poder esteja sobre eles, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, um ótimo dia na presença do Senhor.